Recebi esse convite do Dr. Eduardo em janeiro e desde lá venho pensando, e aí, o que eu vou falar para o pessoal, né? Porque pode parecer que a gente esteja defendendo uma bandeira aqui na frente, mas eu procurei fazer uma análise extremamente criteriosa e baseada em fatos para explicar o porquê a genética aditiva tem chamado tanta atenção do mercado na hora de comercializar a sua genética. Essas informações, pessoal, elas partiram da premissa do volume de doses, né? Praticamente 550 mil doses vendidas pela genética aditiva no último ano, e nós lá da Alta temos extrema propriedade em poder falar desse assunto, porque aproximadamente 90% de todas essas doses vendidas partiram da nossa equipe comercial, partiram da nossa central. O que é importante ressaltar, pessoal, é que esse número ele chama muita atenção e ele é inédito na história da inseminação artificial brasileira, porque a genética aditiva sozinha detém 20% de todo o sêmen de Nelore e PO comercializado no Brasil. Se a gente pensar que a Alta Genetics tem 52% desse mercado e os outros 20% a gente poderia considerar da genética aditiva, nós estamos falando que a genética aditiva ela se posiciona provavelmente entre a segunda e a terceira maior central de sêmen de Nelore do Brasil, extremamente competitiva, extremamente importante dentro desse cenário. E é por isso que a gente vem falar por que ela está chamando a atenção do mercado. Na hora de fazer essa análise, desde janeiro, pensando a respeito disso, eu tive bastante cuidado em me atentar aos fatos, às perspectivas de mercado, e eu cheguei à conclusão que a gente tem 3 fatores principais contribuindo para esse sucesso. O primeiro fator seria o momento que o mercado está vivendo. O segundo fator seria a qualidade da entrega que a genética aditiva está proporcionando. E, por último, a cadeia de valor que envolve todo esse sistema que a Roberta Gestal acabou de mostrar. Primeiro, então, pessoal, nós vamos começar falando do momento que o mercado está vivendo, né? Em 2006, a gente tinha, ou até 2006, um mercado muito orientado para animais de pista. Animais que eram escolhidos lá na Exposebu, né? Toda central contratava um touro que tinha ido muito bem na Exposebu, e esses animais eram direcionados para o mercado. De lá para cá, houve uma reorganização do mercado, e o mercado se direcionou para a prova, para animais avaliados. E aí a genética aditiva estava ali com o produto para ser entregue para esse mercado ao longo desses anos, né? Então, eu estive na NCP no dia 10 de maio, levantei um volume de dados dentro da realidade dos dados da Alta e apresentei na NCP e resolvi trazer de novo, porque eu acho que isso explica extremamente bem o que a gente está querendo dizer em relação às demandas de mercado, né? Esses dados eles foram trabalhados dentro dos 52% de sêmen vendido pela Alta em relação a todo o mercado. No mínimo é a maioria, mas no meu entendimento ele serve como referência, porque eu acredito que as outras centrais estejam na mesma linha, e quando a gente olha essa quantidade de touro aqui de todas as centrais, a gente entende que sim. Esses dados, num primeiro momento, eles foram avaliados todos com a base da NCP, porque era para a NCP que eu tinha feito esse primeiro estudo, e também é pela NCP que a genética aditiva direciona a sua seleção até então. E a gente fez uma segmentação inicial considerando o seguinte: fertilidade, touros que detêm o selo Concept Plus identificado a campo como touros de alta fertilidade. Prova, touros até top 5% no MGTE. Biotipo, aqueles touros que enchem os olhos, né? Os touros carniceiros, musculosos, profundos. Pedigree, touros de pedigree aberto, que são usados para refrescar sangue, usados para limitar a consanguinidade, a endogamia. Preço, aqueles touros que o principal argumento é o preço, aquele touro de vender baratinho, né, o sêmen baratinho. E, por fim, o racial, que seriam os touros realmente direcionados para a pista. Nós pegamos todo o sêmen vendido na Alta, não é a média dos touros, é a média do sêmen que eles venderam. E o que a gente observou, pessoal? Que 88% do mercado tem optado por touros bons de prova, de alta fertilidade ou de alto biotipo.
É natural isso porque a gente tem touros em mais de um segmento. Eu posso ter um touro que é líder de prova e muito bom de biotipo, que é o caso do DIF, do Rendif, por exemplo. Tá certo? E a gente teria aí 2% no racial, 4% no preço e apenas 6% para refrescamento de sangue, sendo que eu posso ter animais com refrescamento de sangue e bem avaliados, e com bom biotipo e tudo. Mas eu me ative somente aos 88% do mercado e comecei a fazer combinações. Deixa eu ver aqui qual que é a combinação. Um touro que tem bom biotipo e seja melhor que top 5%. Olha, ele tem X% do mercado. Nesse caso, confrontando prova e fertilidade, 60% de todo o sêmen vendido pela Alta são de touros identificados pelo Concept Plus e com boa avaliação genética, melhor que top 5%. Quando eu alio prova e biotipo, eu tenho 65% das vendas dentro desses 88% de animais com esse perfil. Se eu pego a prova e tiro o biotipo, ou seja, animais que não encantam aos olhos, eu tenho 25% das vendas, e esse número eu acho que é um número talvez o mais expressivo de toda a palestra que eu vou mostrar, porque mostra que o mercado realmente está desapegando das informações relacionadas aos olhos e está cada vez mais focada nas informações aí da avaliação genética, né? E quando eu coloco o biotipo e tiro a prova, ou seja, aqueles animais que enchem os olhos em termos de biotipo, mas que não têm uma avaliação genética boa, eles representam apenas 6% das vendas. Então, esse é um senhor direcionamento de mercado e mostra por que a genética aditiva estava ali naquele momento pronto para atender esse mercado. Uma outra questão importante, baseado nas vendas de sêmen de 2018, 99,5% de tudo que a Alta vende são de animais melhores que top 25%. 90% melhor que top 5%. 77% melhor que top 2%. E a gente tem aí 56% melhor que top 0,5%. Então, olha o que o mercado tem escolhido. Isso representa muito para onde a gente está caminhando, aqui a base é da NCP. Depois eu parti para um outro estudo, para a gente ver a evolução ao longo dos anos, partindo lá do 2006, aonde eu falei, e chegando até 2018. Isso foi baseado, gente, há 2 anos atrás, eu tive aqui nesse mesmo dia de campo, trouxe essa apresentação, comparando os dados de mercado com as fazendas da NCP, e aí eu parti na mesma premissa, mas eu coloquei ali 17 e 18 esse ano para a gente ter informação. Como que isso é feito? Eu pego todos os touros da bateria da Alta, multiplico as suas DEPs em cada característica pelo volume de doses que ele foi vendido e depois que ele ter vendido, faço uma média disso. Então, eu não estou falando que é a média dos touros que estão na Alta. Eu estou falando a média das doses que foram para o mercado. Então, o que a gente observa, pessoal? No MGTE, em 2006, a média dos touros que a gente vendia eram animais top 25%. Em 2016, que foi o último ano que eu tive aqui, já eram animais top 3. E a gente continuou evoluindo em 2017 para animais top 2, em 2018 para animais top 1%. Esse é o animal que o mercado está comprando, em média. Para outras características, como habilidade materna, nós vendíamos em 2006 touros negativos, em média, top 70%. E a gente veio evoluindo para 2016, top 12, e agora a gente está em top 7. Nas características de peso, aproxima muito aí do MGTE. A gente também hoje já vende animais top 1%, tanto para peso desmama quanto para peso ao sobreano. Para perímetro escrotal, não apareceu, desculpa. A gente também vendia touros negativos em 2006, top 60, e hoje a gente está vendendo aí animais top 2. Eu vou até mudar o discurso, né? O mercado comprava animais negativos e hoje o mercado compra animais top 2%. Para probabilidade de parto precoce, eram animais top 35 e hoje animais top 7, sendo que no último ano a gente não evoluiu tanto, mas também a gente não perdeu qualidade desses animais, que já é uma ótima notícia, né? Para Steability, uma medida direta de fertilidade, nós saímos da média do rebanho e chegamos aí em animais top 4% em 2018.
área de odilombo, animais top 40 em 2006, chegando a top 2, a top 3, desculpa, em 2018. E acabamento, a gente também tinha aceitação pelo mercado de animais negativos, top 60, em média, e hoje está nos incríveis top 6%. Vejam vocês como esse mercado evoluiu nos últimos anos. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que com essa virada de mercado, e se vocês puxarem na memória aquele primeiro gráfico que eu mostrei, a grande escalada de venda da genética aditiva aconteceu de 2015 para cá, né? Então, eu não tenho dúvida que era a fazenda certa, no momento certo do mercado, fazendo o trabalho correto, que foi o caso desse fotógrafo aí, na hora que ele conseguiu clicar, a lua sendo puxada pelo guindaste, e eu acho que esse é um dos fatores que justificam muito o sucesso da genética aditiva no último ano. Outro fator que influencia muito é o fator da entrega, da qualidade da entrega, né? A gente tem que entender, pessoal, os modelos mentais do processo de consumo do ser humano, né? A gente acha que o cara que vem comprar na fazenda da gente, ou o consumidor que vem buscar genética na nossa fazenda, ele só está preocupado com a genética que ele está levando naquele momento, com a escolha do tourinho, ou ele só está preocupado com o momento da compra e entrega do tourinho na fazenda, eu acho que não, não tenho certeza que não é bem por aí. Porque os modelos de consumo dessa pessoa fora da fazenda, e hoje praticamente 100% da população que compra genética vive na cidade, ele está acostumado com processos all-inclusive, onde ele paga por um pacote tecnológico completo, itens que antigamente não eram de série, agora ele faz questão de ter, e a tecnologia e a inovação sempre muito associada a essas pessoas, aí com o exemplo do Netflix. Então, essas experiências de consumo, eu tenho certeza que elas começam no momento da venda ou da compra, quando a pessoa decide por comprar determinado produto, passa pela entrega, seja um botijão chegando lá na fazenda com sêmen, seja o touro sendo desembarcado na fazenda, e ela termina com a realização efetiva daquela entrega genética, que seria, no nosso ponto de vista, um sonho que está sendo comprado. Eu achei essa foto aqui extremamente feliz dentro do Google, porque chega um caminhão na fazenda para entregar um tourinho, ali literalmente está chegando um sonho de um criador. Porque não termina ali a entrega. A entrega, ela só vai ser terminada na hora que eu tiver o animal abatido com mais gordura dentro do frigorífico, na hora que eu tiver um ótimo desempenho dentro do confinamento, na hora que eu tiver maior fertilidade dessas fêmeas no campo. Então, esse processo de entrega, ele tem que ser feito e avaliado do início ao fim. Não adianta um touro ser bem avaliado hoje. Ele tem que deixar um lastro até o sonho ser todo entregue. E nesse sentido, eu resolvi fazer um estudo dentro da bateria da empresa. A nossa parceria com a genética aditiva começou nos anos de 2009 para 2010, junto com o Dr. Argeu e o Geraldo, que aqui está presente, e chegaram lá para nós o Ren Sabiá e o Ren Torixorel como os primeiros produtos para a gente comercializar, e foi, sem sombra de dúvida, um grande aprendizado a trabalhar com esse novo modelo de negócio. Depois deles, vieram diversos outros touros ao longo dos anos. Hoje a gente tem mais de 30 animais da genética aditiva dentro do nosso portfólio, mas eu resolvi parar aqui na geração C, que é a geração do cabaleiro e do capataz, e levar em consideração somente esses touros que já tinham filhos avaliados e netos avaliados. Por quê? Porque eu queria ver se o que a gente comprou lá atrás, na hora que a gente contratou o touro aqui da genética aditiva, qual que era a situação desses animais hoje na avaliação genética. Então a gente está avaliando literalmente todo o processo de compra, entrega e formação de resultados, e para isso eu fui lá nos catálogos antigos da Alta buscar a avaliação genética desses animais no momento que a gente contratou esses animais. A primeira aparição desses animais nos catálogos da empresa, e eu puxei as provas de todos eles e obtive uma avaliação média desses 13 indivíduos que estavam em avaliação. Tá certo? Então eu tenho aqui um animal que com o MGT atual, que era diferente do MGT da época, eu preferi fazer o cálculo com o MGT atual porque o que a gente está querendo enxergar, é a entrega atual, seria um animal de MGTE 20
0,03, top 0,5%. A média desses 13 touros que a gente contratou na sua primeira avaliação dentro da Alta Genetics. A grande maioria, gente, olha lá, top 2, 0,5, 0,5, 0,1, 0,5, 5, 0,5, top 1%. Então, um animal extremamente equilibrado, em média, na sua avaliação genética. Mas e aí? Nascidos os filhos, nascidos os netos, avaliados, qual foi o comportamento genético desses animais ao longo dos anos? Então, a gente pegou os mesmos touros, olhou as avaliações deles de agora, de maio de 2019, eu gostaria até de agradecer o Danilo, colega nosso lá da Alta Genetics, que fez esse levantamento. E a média desses touros, ao passar desses anos, depois de 9, 5 anos, a gente tem colocado aqui ao lado. Lembrando que nas DEPs de 3P e STEI, a gente teve uma mudança no cálculo dessa DEP, então é importante a gente se ater literalmente aos percentis, porque ele tem a colocação desse animal dentro da base. Pessoal, se a gente concluir que, ao longo desses anos, foram entrando diversos animais na base, é natural que os touros mais velhos venham se reacomodando nessa base e tenham uma leve queda, porque eu tenho animais mais jovens, mais modernos chegando em cima dele. Então, quando eu olho esse resultado aqui e vejo que os animais herados da genética aditiva, depois de provado, com progênie, saíram de top 5 para top 2 de MGTE, ou que até para gordura, por exemplo, saíram de animais que eram top 1 e continuaram como top 1, eu posso afirmar que a genética aditiva, durante esses anos, foi uma fazenda que vendeu, que entregou e que o sonho realizou, coerente com a expectativa. E isso tem um valor para o mercado muito grande, porque isso quer dizer credibilidade. Num momento, pessoal, que quando o mercado virou, fazendas que não faziam seleção focada em números, começou a utilizar touros, inclusive da própria genética aditiva, de liderança, só que com a base pouco preparada para isso. Então eram touros que entravam na central com alta avaliação genética, mas que não se confirmavam depois quando a progênie nasceu. Então, nesse sentido, eu acho que até o argumento mais forte que a gente tem de toda a palestra é essa referência que a genética aditiva criou para o mercado como um processo sólido de entrega de genética que não oscila, que não muda dentro da expectativa ao longo dos anos. Mas eu não parei por aí a análise, não. O que eu fiz? Eu entrei lá na NCP e pedi, eu só quero os touros top 0,1% que estão em centrais. Vieram 79 touros. Desses 79, 40 estão lá na Alta Genetics, a gente conhece muito bem esses animais, tá certo? Então vou analisar esses 79 touros que são top 0,1% na NCP, que estão contratados por alguma central. Primeira questão, 30 deles são da própria genética aditiva. Outros 49 são de outros criatórios, e mostrando que o Brasil como um todo está melhorando, já que eu tenho animais vindo de diversos criatórios. Desses 49 que não são da genética aditiva, 30 deles são filhos de touros aqui da genética aditiva. E outros 19 não são filhos de touros que vêm da genética aditiva, não tem isso, não tem essa linhagem no seu pedigree. Desses 19, 4 deles têm o avô materno de touros aqui da genética aditiva. E outros 7 têm o avô paterno aqui da genética aditiva. Então eu posso afirmar que com isso, 90% de todos os touros top 0,1% contratados pelas centrais têm, ou são daqui, ou têm no seu pedigree a linhagem da genética aditiva, confirmando porque que o mercado está querendo ela, porque que o mercado buscou a genética aditiva. Está aqui, ó, é um fato. Eu não estou puxando o saco da genética aditiva. Isso aqui é um fato. Números produzidos pela NCP, não são produzidos por mim, que estão confirmando isso. Mas eu quis estudar um pouco mais, né? Vamos pensar aqui nas propostas de mercado, que tem itens de série, que são all-inclusive. Vocês lembram esse estudo que eu fiz do MGTE, como a gente só tinha animal top 1, top 2, top 3, em todas as características? Eu me perguntei, esse animal existe? Um animal tão equilibrado? Será que ele existe? E aí eu fui buscar esse animal
top 1 para MGTE, 1 para peso, 2 para perímetro escrotal, 7 para leite, 4 para stay, 7 para 3P, 3 para área de odilombo e 6% para acabamento. Voltei lá na NCP, coloquei o filtro lá como base mínima, e aí eu não travei só touros que estavam em central. Qualquer touro que estivesse na pública da NCP poderia vir nessa seleção. E vieram 32 touros apenas. Então eu teria 32 opções de touros all inclusive, ou seja, mais equilibrados de suas provas, com seus itens de série não sendo negativo para nada. Tá certo? Desses 32 touros que estão lá na pública, pessoal, 17 são da genética aditiva. E os outros 15, 14 são filhos de touros da genética aditiva. E o único que não é tem pai da genética aditiva, o avô materno é da genética aditiva, que é o ren USP. Esse animal é um filho do truque numa vaca USP. Então, mostrando mais uma vez a consistência de entrega dessa fazenda para o mercado e por que o mercado tem escolhido comprar mais sêmen dela. Mas não para por aí. Eu quis olhar a questão da inovação e da modernidade. Lá na Alta Genetics, pessoal, a gente trabalha fortemente a venda de touros jovens, porque a gente acredita que o melhoramento genético acontece através das novas gerações. A gente acredita que o melhoramento genético acontece porque a próxima geração tem que ser melhor do que a anterior dentro de uma fazenda que leva a sério. E exatamente por a gente estabelecer diversos critérios no momento de escolher esses tourinhos, o mercado já entendeu que lá na Alta pode-se comprar tourinhos jovens, que a chance de dar errado é muito baixa. Para vocês terem noção, 40% de todo o sêmen que a gente vende são de touros com menos de 5 anos de idade. Ou seja, com acurácias mais baixas, com pouquíssimos filhos avaliados, quando tem filhos avaliados. Mas e se eu tirar todos os touros da genética aditiva e analisá-los em separado? Como, por exemplo, o ren espião, que está com menos de 4 anos, um pouco mais de 3 anos e meio, e colocou agora 2 filhos na central, o ren galo e o ren garantido, exatamente o primeiro e o 6º colocado no intrarrebanho da empresa. Isso confirma demais, gente. A genética mais moderna disponível que a genética aditiva tinha no momento fez os principais touros da safra, que é o ren galo e o ren garantido. E aí, quando eu isolo esse dado, o que eu vejo? Primeiro, que a média desses tourinhos com menos de 5 anos na Alta Genetics é 23 pontos de MGTE. Bem diferente dos antigos lá de 16 pontos de MGTE, vocês lembram, né? E que no caso da genética aditiva, 55% das vendas de sêmen da genética aditiva são de touros com menos de 5 anos, mostrando que o mercado confia no que é feito aqui, confia nessa entrega que não vai mudar ao longo dos anos. Então, isso também é um fato muito importante no meu ponto de vista. E, por fim, já finalizando a palestra, o último fator é a cadeia de valor. O que é cadeia de valor, pessoal? Vocês já devem ter visto aí em diversos sites, em diversas empresas, a missão, a visão e o valor de cada empresa, de qualquer segmento. Tá certo? Eu nem sei se a genética aditiva tem isso formalizado, mas olhando por fora, o que a gente enxerga aqui na genética aditiva? Eu enxergo inovação, o mercado também enxerga isso tranquilamente, consistência e equilíbrio. Então, se a genética aditiva não tem uma cadeia de valor, com certeza essas 3 informações teriam que estar na cadeia de valor dela, porque é o que a gente está enxergando. Quem está olhando de fora está enxergando isso claramente. Alguém tem dúvida disso? Ué, quero olhar a inovação? Eu tenho Grow Safe, eu tenho teste de fertilidade em macho, eu tenho seleção para temperamento, eu tenho diversas seleção para maciez, que a Roberta falou. Eu tenho diversas novas tecnologias sendo incorporadas nesse rebanho ao longo dos anos. Quer falar de consistência? Olha a seleção para precocidade desse rebanho, pessoal. Que começou em 1999 e colhe um animal como o ren espião, que é filho da ren constelação, que ficou prenha antes dos 12 meses de idade, e coloca os 2 principais tourinhos da safra desse ano. E eu vou parar de falar do espião, senão o Rogério vai brigar comigo, né, Rogério? Vamos lá, porque senão não sobra sêmen para ele. E aí, a gente olha o equilíbrio além da consistência,
através exatamente das novas contratações desse ano da Alta Genetics, pessoal. Por que que o equilíbrio é importante? Se eu tiver um tourinho de alto MGTE, mas alicerçado somente numa característica, a chance dele sustentar isso ao longo dos anos é muito menor, porque ele está com um pé somente numa canoa. Se ele tiver com um pé em 2, 3, 4 canoas, ele pode até oscilar em alguma característica, mas as outras seguram ele. E por isso que é importante... E por isso que é importante os 8 tourinhos que a gente contratou esse ano, da Safra G, GPS, Garantido, Galo, Gladiador, Guaxupé, Golfe, Guaporé e Goiás, quando a gente pega a régua de DEP deles, pessoal, olha aqui que a gente enxerga. Tem equilíbrio ou não tem nesses tourinhos em diversas características? O pior avaliado é o animal top 21 para leite só, porque ele é top 0,1 e 0,5 em diversas outras características. Então, esse equilíbrio, pessoal, a gente não tem dúvida que a gente enxerga aqui, que a gente encontra aqui, porque nós estamos vendo isso todos os dias. Mas a cadeia de valor, pessoal, ela não se restringe somente ao que a gente está vendo por fora. A cadeia de valor também tem os princípios das pessoas que trabalham aqui, tem a essência das pessoas que trabalham aqui. E convivendo muito com a genética aditiva ao longo desses 9 anos, o que a gente observa? Coerência com as suas crenças. Eles acreditam no melhoramento genético. E as decisões são 100% tomadas baseadas no melhoramento genético. Foco. Extremamente focados em produzir esse melhoramento genético. Gente, tanto que na época do Argeu, o Geraldo, seu próprio Hélio apanhou do pessoal que falava que os bichos daqui não eram bovino, né, ou que não era Nelore, que era Seipe, e mesmo assim isso não tirou ele dos focos. A opinião alheia não foi maior do que o foco deles. E eles conseguem entregar isso com muita maestria. Outra questão, intensidade de seleção, pessoal. Vocês acreditam que um rebanho, que a idade média... Roberta, me ajuda aqui, a idade média hoje é 3,8 anos? A idade média do rebanho da genética aditiva é 3,8 anos. Tem vaca velha aqui no rebanho? Só as excepcionais. É uma fazenda que descarta com frequência absurda, porque ela quer imprimir a intensidade de seleção. Aqui não se usa touros que não sejam top 0,1, a não ser que seja para um refrescamento ou outro de rebanho. Isso é intensidade de seleção. Porque se a gente quer transformar a genética dentro de uma fazenda, nós temos que partir para os animais extremos, sim, porque quanto maior a viabilidade genética, maior o ganho. O professor Luiz Otávio falou isso para a gente ontem, inclusive, né, Luiz? E, por fim, a seriedade nos trabalhos. A gente acompanha aqui o Flávio, o César, o Yuri, a equipe toda, como eles levam a sério a coleta de dados, como o que vai para o computador é o que realmente está acontecendo, o compromisso com o grupo de manejo dentro da fazenda, não se tira os cabeceiras para um tratamentozinho especial para poder mostrar para o mercado que tem gado bonito. E talvez, inclusive, isso seja um dos calcanhares de Aquiles na imagem da genética aditiva. E é importante a gente ressaltar que isso tudo só aconteceu porque o seu Hélio começou esse trabalho com extremo embasamento. E ele elegeu líderes para substituí-lo com muita maestria, como o Kennedy num primeiro momento, o Dr. Argeu num segundo momento, o Geraldo num terceiro momento, agora o Eduardo, que está dando uma continuidade, um investimento em tecnologia absurdo. A genética aditiva vai dar passos ainda mais largos no futuro sobre a gestão do Eduardo, assessorado pela equipe da Melhora Mais e com a equipe que aqui está. Então é muito importante a gente reforçar o que a gente está enxergando, mas mais importante ainda a gente entender o que há por dentro, quais são os valores dessa empresa. E eu espero que, através dessas 3 respostas, eu tenha conseguido passar para vocês por que o mercado tem escolhido a genética aditiva. Muito obrigado.